Na manhã de janeiro, informações começaram a circular de forma intensa em redes sociais, portais internacionais e bastidores diplomáticos, indicando que forças dos Estados Unidos teriam realizado uma operação direta envolvendo o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Segundo esses relatos iniciais, a ação teria sido cuidadosamente planejada, com caráter estratégico e execução rápida, surpreendendo tanto o governo venezuelano quanto a comunidade internacional. De acordo com as primeiras versões divulgadas, o objetivo central da operação teria sido neutralizar o comando do governo venezuelano, atingindo diretamente a figura máxima do poder político do país. No entanto, até o momento, os detalhes oficiais permanecem limitados, o que aumenta ainda mais o clima de incerteza e especulação. Washington não apresentou um relatório completo da ação, enquanto autoridades venezuelanas enfrentam dificuldades para emitir comunicados claros e unificados. Esse silêncio parcial de ambos os lados levanta questionamentos sobre a dimensão real da operação e seus possíveis desdobramentos. Caso essas informações se confirmem, estaríamos diante de um dos episódios mais graves da história recente da América Latina, com implicações profundas para a soberania nacional, o direito internacional e o equilíbrio geopolítico da região. O surgimento dessas informações também levantou questionamentos sobre o momento escolhido para a operação. Analistas apontam que o contexto internacional, marcado por conflitos simultâneos em diferentes regiões do mundo, pode ter influenciado decisões estratégicas de Washington. Além disso, o episódio reacendeu debates sobre os limites da atuação internacional de grandes potências. Caso confirmada, a operação representaria uma ruptura significativa com práticas diplomáticas tradicionais, reforçando a percepção de um cenário global cada vez mais instável e imprevisível. A repercussão internacional foi imediata e intensa. Governos ao redor do mundo passaram a se manifestar, ainda que com cautela, diante da gravidade do que estava sendo relatado. Países tradicionalmente alinhados aos Estados Unidos demonstraram apoio à ação, defendendo que qualquer medida tomada teria como objetivo proteger a segurança regional, combater ameaças transnacionais e enfraquecer redes criminosas. Em contrapartida, governos críticos à política externa americana classificaram a possível operação como uma violação grave da soberania venezuelana e um precedente extremamente perigoso para as relações internacionais. Organismos multilaterais e entidades diplomáticas pediram apuração imediata dos fatos, transparência nas informações e, principalmente, contenção para evitar uma escalada que pudesse levar a um conflito de maiores proporções. Em fóruns diplomáticos, representantes de diversos países defenderam cautela na divulgação de informações, alertando para o risco de desinformação em momentos de crise. A ausência de dados oficiais completos contribuiu para versões conflitantes circularem simultaneamente. A comunidade internacional também demonstrou preocupação com o impacto que esse episódio pode ter em outros conflitos globais, temendo que ações semelhantes passem a ser utilizadas como precedente em disputas futuras entre Estados. Independentemente das disputas políticas e diplomáticas, a maior preocupação recai sobre o povo venezuelano. A população já enfrenta há anos uma crise econômica profunda, marcada por hiperinflação, escassez de alimentos, medicamentos, energia elétrica e serviços básicos. Uma mudança abrupta no comando do país, especialmente em um cenário de tensão internacional, pode gerar medo, insegurança e paralisia em setores essenciais da sociedade. Para muitos venezuelanos, o sentimento predominante é de incerteza. A falta de informações claras gera medo e apreensão, especialmente entre os mais vulneráveis, que dependem de programas sociais e de ajuda humanitária. Um dos pontos mais delicados desse cenário é o possível vazio de poder. Nicolás Maduro se manteve no comando da Venezuela por anos com o apoio de setores estratégicos das Forças Armadas e de grupos políticos ligados ao chavismo. Com a possível remoção abrupta da liderança central, surge uma questão crítica. Quem assume o controle do Estado? Sem uma sucessão clara, o risco de disputas internas entre diferentes alas militares e políticas aumenta consideravelmente. Especialistas alertam que momentos como esses são os mais perigosos para a estabilidade de um país, pois decisões tomadas sob pressão podem resultar em confrontos internos, fragmentação institucional e perda de controle territorial. A postura das forças de segurança nos próximos dias será determinante para definir se o país caminha para uma transição controlada ou para um período de instabilidade prolongada.
Historicamente, momentos de transição abrupta de poder costumam gerar disputas internas dentro das estruturas militares. A definição de quem detém autoridade pode se tornar confusa, elevando o risco de fragmentação institucional. Observadores internacionais destacam que a postura das forças de segurança nos primeiros dias após um evento dessa magnitude é decisiva. A manutenção da ordem ou o surgimento de confrontos pode definir o rumo político do país por anos. Outro fator decisivo neste cenário é a reação dos aliados internacionais da Venezuela. Países como Rússia, China e Irã mantêm relações estratégicas com Caracas, incluindo acordos militares, energéticos, financeiros e tecnológicos. Esses países agora analisam cuidadosamente seus próximos passos, equilibrando interesses econômicos, posicionamento geopolítico e o risco de confronto indireto com os Estados Unidos. Uma resposta mais firme desses aliados poderia ampliar a crise para além da América Latina, enquanto uma postura mais cautelosa poderia indicar um reposicionamento estratégico. O comportamento dessas potências será crucial para determinar se a crise permanecerá restrita ao campo diplomático ou se ganhará dimensões globais. Além do apoio político, esses aliados possuem interesses econômicos relevantes na Venezuela, especialmente nos setores de energia, mineração e infraestrutura. Qualquer mudança brusca no governo pode afetar contratos e investimentos de longo prazo. A reação desses países também será observada atentamente por outras nações que mantêm relações estratégicas com os Estados Unidos, influenciando alianças e reposicionamentos no cenário geopolítico global. No campo econômico, os impactos podem ser profundos e duradouros. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, e qualquer instabilidade política afeta diretamente a produção, a exportação e os contratos internacionais. Mercados globais acompanham a situação com atenção, temendo interrupções no fornecimento de energia e oscilações nos preços do petróleo. Internamente, o agravamento da crise política pode significar aumento de desemprego, desvalorização ainda maior da moeda, retração econômica e queda no poder de compra da população. Esses fatores atingem diretamente o cotidiano dos venezuelanos, tornando o cenário ainda mais delicado. No curto prazo, a simples percepção de instabilidade já é suficiente para gerar retração econômica. Empresas tendem a suspender atividades, investidores recuam e o comércio interno sofre impactos imediatos. Para a população, isso pode significar aumento de preços, escassez de produtos básicos e maior dificuldade de acesso ao trabalho. Na América Latina, o clima está em alerta máximo. Países vizinhos acompanham a situação com atenção, cientes de que qualquer instabilidade prolongada na Venezuela tem efeitos diretos sobre toda a região. Há preocupação com novos fluxos migratórios, como ocorreu em crises anteriores, pressionando sistemas de saúde, educação e assistência social de países vizinhos. Além disso, líderes regionais temem que o episódio aumente tensões diplomáticas e divida ainda mais o continente em blocos ideológicos. A região se vê diante de um dilema: defender a soberania nacional, buscar estabilidade política e, ao mesmo tempo, evitar o agravamento do sofrimento humano. Países que fazem fronteira com a Venezuela reforçaram seu monitoramento de suas regiões fronteiriças, preocupados com possíveis deslocamentos populacionais e impactos na segurança local. Diplomaticamente, líderes latino-americanos buscam uma posição equilibrada, evitando confrontos diretos, mas defendendo soluções que priorizem a proteção da população civil. Diante de tantas variáveis, especialistas apontam diversos cenários possíveis para os próximos dias e semanas. Nenhum deles pode ser descartado neste momento. O primeiro cenário envolve uma transição política negociada, com formação de um governo interino e abertura para diálogo com a comunidade internacional. Outro cenário aponta para a resistência interna, com setores do governo e das Forças Armadas se recusando a aceitar mudanças, o que poderia gerar instabilidade prolongada. Há ainda o risco de maior envolvimento internacional, por meio de sanções adicionais, pressão diplomática ou ações indiretas. Independentemente do cenário que se concretize, especialistas concordam que o processo será complexo e exigirá tempo. Reconstruir confiança institucional não ocorre de forma imediata. As decisões tomadas agora podem moldar o futuro da Venezuela por décadas, com impactos que vão além de suas fronteiras. Em resumo, a possível captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos representa um ponto de inflexão histórico. Mais do que uma disputa política, trata-se de uma crise com consequências humanas, econômicas e regionais. O futuro da Venezuela permanece incerto e os próximos dias serão decisivos.
Se você quer continuar entendendo o que acontece no mundo de forma clara, se inscreva no Resumo Internacional. Até o próximo vídeo.